todas e a todos e a todes. É um prazer sempre voltar a essa casa, né? Onde eu iniciei minha vida pública de mandato. Boa tarde a todas e a todos e a todes. É um prazer sempre voltar a essa casa, né? Onde eu iniciei minha vida pública de mandato. Foi aqui na Câmara de Vereadores de Aracaju. Então, aprendi muito e me tornei uma mulher pública com viés municipalista. Então, tudo acontece no município. Tudo acontece no território em que a gente vive. Então, o poder legislativo municipal é muito importante, porque ele é quem constitui, quem fortalece a identidade de cada cidadão e de cada cidadã. Então, se deve ter essa referência, né, com a Câmara. Eu quero saudar o vereador Binho, que preside essa sessão especial, tem demonstrado em seus mandatos uma preocupação com causas transversais. Eu acho que é a segunda oportunidade que eu estou tendo de ser abordada pelo seu mandato para tratar da questão da negritude. Desta feita, a mulher negra nos espaços, né, de poder em nossa cidade. Então, parabéns pela sua fala, pelo homem sensível, né, também que sua fala emotiva aqui, saudando sua mãe. Quero saudar a presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê, a cantora Antônia Amorosa, que está tocando o trabalho da cultura em nosso estado com muita dedicação, saindo do palco, né, como cantora, para a gestão. Já teve essa oportunidade antes, mas agora de uma forma mais ampla, porque é dando atenção ao estado inteiro. Então, torço pelo seu sucesso na sua caminhada. E que aqui está representando o governador em exercício, o desembargador Ricardo Múcio de Abreu. Quero saudar Dilma Chagas, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB e representando a Sociedade Filhos de Jeová. Então, eu conheci a sociedade, conheci Dona Marieta, uma alma assim, muito dedicada, uma mulher forte, mas ao mesmo tempo meiga, que, como ela disse, tomou conta, né, de algo que estava, uma força espiritual que estava lá, guardada, armazenada, e ela revitalizou, né, os filhos de Jeová. Então, quero cumprimentar você por ser uma jovem mulher negra também que continua com essa sensibilidade, com essa vontade de contribuir com a democracia, com a inclusão do maior número possível de homens e mulheres negros na sociedade. Saudar a senhora Silvia Fernanda, que aqui foi brilhante também, nossa policial penal, né? Aí eu disse, você está no feminino? Ela disse, não, no masculino. Eu disse, é paueira, é paueira. Então, são poucas as mulheres policiais. Ainda você ficar num lugar que vai trabalhar com 3.000 homens que sofreram as mais atrozes violências, que têm as maiores resistências, brutalidades da vida, né? Aí, quando vê uma mulher para cuidar, já fica impaciente, fica cheio de coisa, fica achando... Então, é algo que exige muito, tenho certeza de você. Mas, pelo tempo que já está mestra naquilo que está fazendo, já sabe como lidar e abordá-los, né? E com a sua missão como assistente social, que é de não abrir mão da lei, precisa que seja punido, mas ter a compreensão para a inclusão, a compreensão e uma atenção para a família, essas coisas que exigem muito mais ainda de nós. Saudar Dona Bené, então, que aqui foi tão saudada pelo seu querido filho. Então, uma guerreira ao lado do seu companheiro, que deu tudo aquilo que ele citou aqui, a educação, a humildade, a honestidade, né, de constituir Binho e seus irmãos e sua irmã
em cidadãos e cidadãs da nossa sociedade e com esse brilhantismo de poder sair da sala de aula, sair da sua comunidade e vir representar o povo aracajuano na casa parlamentar. Então, quantos negros passaram por essa casa? Né? Então, eu tenho certeza que eu fui a primeira mulher negra a vir para aqui, fui a primeira vereadora do PT, à época, também em Aracaju. Nós somos raros nesses espaços, e mulher mais ainda. Então, daqui, eu fui para a Câmara, para a Assembleia. Então, na Assembleia, difícil também, a peneira é complicada, mas deu certo. Eu tive o primeiro mandato, já fui para a mesa como suplente, fui terceira secretária assim que eu cheguei. Então, depois, na mudança da legislatura, eu me tornei primeira secretária da casa, a única mulher em Sergipe que foi primeira secretária da Assembleia até hoje. E mulher negra, professora, solteira, tudo que acham que é negativo na política, né? Então, a profissão, a cor, a solteirice, tudo é algo que você sofre desafios 24 horas por dia. Desafios os mais variados. Uma certa vez, um político me disse assim, vou dizer uma coisa bem contundente, bem assim, Helles. Disse, uma mulher na política precisa ser casada. Pode ser com um cachorro, mas ela precisa ser casada. Pense o que é você escutar uma coisa dessa. Eu disse, eu vou mostrar que você pode ocupar o seu espaço, pode mostrar qual é o papel da mulher na sociedade, independente, claro que quem tem companheiro é bom, é importante, mas você constitui o seu papel na sociedade, mesmo tendo um fiel, um bom companheiro, e você sozinha também realiza. Nós não podemos ficar mais na sociedade com essa coisa de dependência, de que não pode realizar isso, realizar aquilo, não vai para tal lugar porque é sozinha, não vai porque não tem marido, não vai porque separou, não vai porque... Não existe essas coisas na sociedade. Se a gente não superar tudo isso, a gente não constitui a identidade, não sente o prazer de ser, de estar, de realizar, de crescer, e de poder desenvolver o seu papel real, de contribuir com o desenvolvimento e com o crescimento da sociedade e das pessoas que estão em seu entorno. Então, não é uma tarefa fácil. Como foi que eu fui ser candidata a vereadora em Aracaju? Eu estava presidente municipal do partido, que também é raro. Eu vou quebrando alguns tabus, assim, que também é raro, mulher na presidência. Mas eu estava presidente e já tinha sido presidente estadual. Para ser presidente estadual, eu entrei na direção do partido para representar uma liderança do interior. Eu sou de Aracaju, nasci na Avenida Coelho Campos, muita gente pensa que eu sou de Japaratuba. Fui para Japaratuba adulta, fazer um trabalho de educação lá, montar um trabalho de educação integral. Então, mas eu sou daqui, trabalhava em colégios privados, particulares e municipal, aqui em Aracaju. Depois larguei todos os trabalhos, fui morar numa comunidade, para só servir as pessoas, larguei os empregos todos. Então, não sei nem como é que dessa ida para essa atividade eu consegui ocupar um espaço na política. É muito difícil, muito difícil. Então, eu fui indicada para representar uma pessoa. E que função a gente dá a ela? Aí disse, vamos botar vice-presidente. E eu não estava por Aracaju, eu estava representando a liderança do interior, e era o padre Geraldo, de Japaratuba. Eu tinha ido para lá realizar um trabalho de educação voluntária. Montamos uma instituição forte lá e tal. Aí, disse, vamos botar ela de vice, porque não precisa fazer nada. Nós temos o presidente, era um sindicalista forte, atuante, homem branco, bonitão, tal, pá, tá. E a gente bota ela de vice. Não bota em secretaria, que as secretarias têm trabalho. Então, secretaria disso, daquilo, no órgão. Então, ela veio do interior, é mulher, né? Mulher negra, professora, veio do interior, anda com padre. Então, não vai dar conta desses negócios aqui. Então, vamos botar de vice.
Quando chegou a eleição, o presidente Fortão Bonitão teve um desentendimento, largou o partido no meio da eleição. Minha Nossa Senhora! E agora todo mundo? Tenso, todo mundo, né? Como é que vai fazer? Eu tive que assumir a presidência do partido em um início de campanha estadual. Se tinham medo de eu vir ser secretário, você imagina o presidente. Assumi a presidência. Quando acabou, e todo mundo ficou espantado, eu tinha que fazer programa de televisão, fiz algumas vezes. Aí, quando acabou a eleição, eu fui para as lideranças principais do partido e disse, olha, eu sei que vocês estão preocupados, o que é que vão fazer, né, comigo? Então, eu estava numa militância, eu trabalhava em Aracaju e tudo, fui professora de pré-vestibular, de escola particular, de tudo. Mas eu não estava no partido nessa época, eu era uma cidadã só. No partido, eu vim por Japaratuba. Então, vocês estão preocupados, porque é uma pessoa do interior, eu não vim para assumir, eu era mulher e vim para fazer a cota do padre. Na verdade, eu entrei na cota de um homem, entenderam? Não tinha mais espaço para ele. Aí disse assim, não, ele é padre, não vai se incomodar não. Tem uma professora que anda muito com ele, que faz um trabalho social lá, vamos botar ela, e ela não vai precisar falar muito, porque ela vai ser vice. Pronto, aí deu nisso. Quando acabou a eleição, eu disse, olha, vocês fiquem à vontade. E pode fazer outra eleição, que tem casos que fazem outra eleição. Eu que tinha de cumprir, eu cumpri. Então, sei que vocês estão preocupados, estão tensos e tal, não fique tenso, pode fazer eleição e concorram aí com quem for. Se era uma corrente só, porque o PT tem as correntes, né? Então, eu era da corrente majoritária na época, que era a corrente ligada a Marcelo Dedes e Eduardo Dutra. Então, chamei os dois e falei. Aí eu disse, agora, se por acaso vocês acharem que eu devo ficar, eu tenho uma coisa pensada aqui, programada. Eu levei um negocinho guardado. Eu disse, eu tenho isso aqui. Se acharem que é para ficar. Aí ele disse, e o que é isso aí? Eu disse, isso aqui é um trabalho que vocês têm que rodar o interior todo de Sergipe. Todos os meses a gente tem que fazer uma reunião com o deputado federal ou com o senador nos vários territórios do Estado. Cada mês em uma cidade. E a gente chama todo mundo daquela região, daquele território, todos os municípios. O PT não pode ficar só em Aracaju, ou só falar com o interior em época de eleição. Aí foi assim que o PT também foi para o interior. E eles cumpriram, disseram, tá, essa mina veio do interior agora com essas conversas ainda, dizendo que vai botar Marcelo Dedes e Eduardo Dutra para ir para o interior todo mês. Mas eu quero ver. E não é que eles foram. Então foram, aí a gente elegeu um grande número de vereadores na outra eleição e tal. Ponto. Aí chegou a eleição municipal, Zé Eduardo Dutra. Quantos candidatos tem a vereador? Eu disse 16. Homens e mulheres, 16. Aí ele disse, coloca aí 17. Eu disse, quem é? Conceição Vieira. Eu disse, eu? De jeito nenhum. Mas não vou de jeito nenhum. Eu estava trabalhando de consultoria, porque eu era funcionária da Assembleia e agradeci. Eu tinha agradecido os empregos para morar nessa comunidade. Eu era revisora de debates na Assembleia. Aí agradeci, com 10 anos de casa. Eu era professora do município, cheguei a ser vice-diretora de escola, agradeci. Então, eu não tinha emprego fixo no Estado nem no município. E eu vivia de consultoria, de coisas depois que eu saí da comunidade. Então, eu disse, não quero. Ele, bota aí, depois da reunião a gente acerta. Aí, quando acabou a reunião, eu fui dizer que não tinha condições, eu vivia de consultoria. Isso era no mês chegando São Pedro. Junho, no final de junho, a eleição era em outubro. Sem eu falar nunca em candidatura em Aracaju. E eu tinha ido morar no interior, né? Eu era professora aqui, era bem quicha, coisa e tal, mas já tinha um tempinho, fui morar no interior. Aí eu não teve jeito. Ele disse, não, a gente lhe dá o material, dá o santinho, dá um cartaz, um carro de som e um escritório, um comitê. Até hoje eu estou esperando. Só saiu o santinho. O santinho e o cartaz. Enfim, eu fui para a eleição. Porque também tem isso, né? Se me der uma tarefa, eu procuro integralmente cumprir. Vou gastar toda a minha energia para fazer da melhor maneira que me seja possível. Pronto, e eu sendo lançada em julho, porque era São Pedro, ninguém fazia nada de São Pedro. Fui lançada em julho, candidata a vereadora em Aracaju, fiquei a primeira suplente. Então, me botaram na Fundate. Fundate
ia desmanchar. Aí eu disse assim, eu quero saber de vocês uma coisa. Vocês me escalaram para fazer campanha, eu fiquei primeira suplente, ninguém me ajudou com nada. Quero saber que espaço de contribuição eu vou ter para dar à minha cidade com esse sacrifício que eu passei. Aí eles iam, todo mundo dizia que era para acabar com a Fundate. Não era Fundate, não. O nome era Fundação Municipal do Trabalho. Quem deu esse nome fui eu, Fundate. Então, aí eles conversaram para lá, conversaram para cá, e disseram, vamos botar a Conceição na Fundação do Trabalho. Era assim, no fundo do gabinete do governador, aí nesse prédio, do Nácio Barbosa. E daqui a pouco esse negócio não vai andar mesmo, que não tem dinheiro, não tem orçamento. Não tinha praticamente nada, não tinha orçamento. Porque eles iam desmanchar. Então, a gente depois desmancha, 3 meses depois, tal. Pronto, eu fui para a Fundate, pedindo para poder ter cargos de outras secretarias, consegui constituir uma equipe, aí me envolvi com a política de habitação que existia, que era chamado PA, Programa de Arrendamento Residencial, que era, aí eu fui dizer a Marcelo Deda, tem uma lei aí que a gente pode liberar as taxas, os impostos das empresas, e a Caixa financia para as empresas construírem casa para os pobres e tal, papapá. Não é de graça, mas paga R$130, R$90 era o começo. Aí ele disse, você entende o que é de casa, Conceição? Você veio para aí cuidar de curso de qualificação profissional. Não se meta com esse negócio. Aí eu disse, aí ele insistiu, falou duro, né? Porque eles falam duro, hein? Então, se você ficar, aí vai-se embora, pronto, passa por cima. E eu disse, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o primeiro. Se não der certo, você pode me tirar do cargo. Eu vou embora para casa e você toca sua gestão. Quando ele viu o primeiro pá, é aquele vizinho ao aeroporto. Aquelas casas no aeroporto, seguindo na mesma avenida do aeroporto, Vila Velha, né, o nome, me esqueci, são 2 nomes. Ele ficou abismado quando viu, né? Aí, com aquilo, ele se estimulou a dizer que eu tinha que ir para a reeleição, que eu tinha que ir tal e tal e tal. Enfim, você é desafiada. Quero dizer isso para quê? Negam que você tem condição, não acredita. Você tem que pegar na coisa para começar a fazer, para poder comprovar. Se é uma reunião de direção, você dá uma opinião, todo mundo ouve calado, aí um homem fala depois de você aquilo que você falou, 20 minutos depois, como uma ideia dele. Aí diz, muito bem, na hora que ele fala. Foi sua ideia, foi você quem falou primeiro. E querem cobrir você com a ideia que é sua própria, né? Ainda querem fazer de doida, de quem não sabe nada. Então, esse é o espaço. Eu não estou falando de A, de B, de C, de pessoas. Eu quero mostrar que esse é o processo na relação da sociedade, no espaço de poder para a mulher, né? E para a mulher negra. Outra coisa, as tentações são muitas, porque na política também você tem, então, quando esse outro lá disse que tinha que ser casado com quem fosse, é para dizer que, senão você seria buscada, procurada, tal e tal, tentada, e fui N vezes na política. Então, mas você tem que se manter firme. Você tem que ter uma relação de confiar no seu papel na sociedade. O que é que eu queria com essas coisas que eu fui ocupando? Que outras mulheres fossem surgindo. Que outros filhos de trabalhadores e trabalhadoras, que outros filhos de mães viúvas, como a minha, que me criou costurando, e a minha irmã, possam se inspirar e vir depois e fazer melhor e maior. Então, esse é o anseio. Não tenho necessidade de mais nada. E ocupar esse espaço para fazer a mesma coisa que os outros fazem também não adianta. Então, foi a Fundate, depois fui para a Secretaria de Assistência Social do município, revitalizei essas feiras, aquela feira, lembra da Praça do Bias Barreto, Olímpio Campos, as barraquinhas tudo padronizado, o povo vendendo, botei show, e não tinha dinheiro na secretaria. Então, depois padronizei os ambulantes na orla, 1000 ambulantes com as roupinhas amarela e branca, vermelho e branco, não sei o quê, 1000 padronizados. Fui buscando parcerias. Daí ele disse, você agora tem que ser candidata a deputada. Eu disse, gente, e assim, não, mas vá com um trabalho desse, não sei o quê. Pronto, fui para deputada. Tive o primeiro mandato, tive o segundo. O segundo mandato, eu fui a mais votada do Partido dos Trabalhadores. E, na outra eleição, a Conceição está crescendo demais, porque tem isso também. Tudo bom, vereadora? Como vai? Vereadora Sônia Meira, prazer. Conceição está crescendo demais. Então, não pode. Então,
tem que tirar os votos, ela está cheia de votos, foi quase 30 mil na outra, aí bota outro candidato na sua base. Na sua base. Chama as lideranças e diz, fique tranquilo, Conceição está eleita, vamos arrumar aqui, vamos fazer assim. Estrutura. Eu fui vereadora, eu fui deputada 2 mandatos, eu fui candidata a vice-prefeita, eu fui candidata a vice-governadora. Eu nunca recebi dinheiro do partido para ser candidata, não tem quem acredite. Zé Eduardo Dutra, pessoalmente, me ajudava. Me ajudou depois porque eu fui vice dele e tal, no momento que ninguém achava que a gente ia ganhar. E nós fomos para a rua, a última eleição do doutor João como governador, ele ganhou do Zé Eduardo Dutra com Conceição Vieira, e por 4 pontos só. Ele teve, suponha, 45, a gente teve 41, no resultado final, que ninguém acreditava. Foi uma coisa, assim, impressionante. Enfim, daí, com essa entrada de pessoas, outras, né, na candidatura e tal, nós tivemos voto ainda assim. Eu tive 22.500 votos, mais ou menos. Então, e entraram 11 deputados com menos voto que eu. Legenda, né? 11, e eu fiquei fora, com 22 mil e tanto. As questões da matemática, da política, que é assim mesmo. Pronto, aí na outra eu fui coordenadora geral da campanha de Belivaldo Chagas, que também nunca foi mulher, coordenadora de campanha. Quando chegou no segundo turno, todo mundo estava preocupado com suas campanhas. Quando chegou no segundo turno, disse, tira a Conceição. E tudo é assim, tira, sabe? Deus estava dando certo, né? Tira a Conceição, que tem que ser um homem, tem que ser Jacques, tem que ser Fábio, Metidieri, tem que ser não sei quem, tem que ser... Era tanto homem que ia ter que ser, que ia fazer o segundo turno. E eu fico na minha, fico trabalhando. Só mostro trabalho, não discuto, não faço nada. Pronto, eu continuei. Fiz os 2. Fui secretária da Casa Civil, também a primeira mulher secretária da Casa Civil, mulher negra, professora, solteira e calminha, na minha. E eles se incomodam, porque eu disse que tá, Conceição, que esse jeito de boazinha não, mas eu defendo meus espaços, aquilo que eu estou fazendo, e o que tem feito eu alcançar resultados positivos é a determinação, a coragem que Dona Augusta me deu, a humildade, Binho, é importante, mas sem deixar-lhe pisarem. Você tem que ocupar o seu espaço. Você tem que ter voz. Você não tem que ficar falando para os mesmos. Eu sou mulher negra, eu não posso falar só para os negros. É um equívoco. Você tem que falar para o Estado. Você tem que mostrar que é capaz de pensar qualquer política de desenvolvimento para o Estado. E se meter em todos os assuntos, em todas as pautas. Agora, priorizar onde mais faz falta. Priorizar os negros. Priorizar as trabalhadoras mulheres. Priorizar os fragilizados. E foi o que eu procurei fazer. A Amorosa está agora na fundação, e a lei passada, Aldir Blanc, o movimento negro se reuniu para dizer que eu tinha tal, que eu não ia cumprir os 50%, que eu ia fazer uma patotinha dentro da FUNCAP. A FUNCAP atendeu todos os artistas, foram uns 2 mil mais ou menos, e nós cumprimos 60% de negritude. O estado que mais cumpriu com a negritude na lei Aldir Blanc foi Sergipe. E o próprio movimento negro é que fica dizendo que não vai dar certo, que não vai fazer, que não vai... A pior dor é dos iguais. É o incômodo dos iguais a você. E das iguais a você, de não acreditar. Porque você tem que ser do movimento A, tem que ser do movimento B. Eu sou de todos os movimentos. Eu quero, onde eu estiver, trabalhar por todo mundo igualmente, com a mesma atenção, com a mesma seriedade, com o mesmo compromisso. Me perdoe, que eu passei do tempo. Mas tinha um monte de coisa mais, mas tá bom. Obrigada, até logo.